Daí, vamos lá. A luz está desativada, está dizendo o que é isso? Não, preciso virar a câmera. Estão preparados para ouvir o que nós vamos contar sobre o xamanismo, toque do despertar e constelações? Pronto, ó. O meu está mais iluminado que o teu aqui, ó. Né? Olha que interessante. Você não vai ligar esse aqui? Deixa a galera chegar, enquanto isso vamos tocar um pouquinho. Tá? Isso. Quem está chegando aí? Essa música chama-se Receita de Felicidade. Faz tempo que eu não toco, depois do show eu não toquei mais, né? E foi a música que mais abriu caminho para mim em todas as instâncias, né? Tem um cara gritando na portaria lá embaixo. Se estiver atrapalhando aqui, eu vou e fecho a janela, tá? E o que é felicidade para você? Então, o congresso chamava-se Felicidade Autêntica. E nas últimas horas, a Vera Saldanha, da Unicamp em Campinas, falou: Paulo, você compõe aí o hino do congresso. Falei: quanto tempo? Ela falou: ó, hoje é sexta, é a semana que vem. Falei: uau! E foi assim que apareceu essa música aqui, Receita de Felicidade. É um shotzinho para alegrar bastante. Basta apenas o sorriso para atingir o paraíso, para ver tudo harmonizar, para colher felicidade e bons frutos de verdade, a esperança semear, para a receita ser certeza, respeitar a natureza, não forçar o natural, vigiar os pensamentos, não fazer maus julgamentos, levantar o seu astral. Olha lá, tem alegria aí bem dentro de você, é só você querer, buscar sintonia, curta a energia, linda de viver. Tem alegria aí bem dentro de você, é só você querer, buscar sintonia, curta a energia, linda de viver. Você se ama? É só deixar que o amor venha lhe visitar. Tem que cuidar de si gostar. Depois achar um tempo para ser feliz. Quando você quiser, tem algo que sempre quis. Boa noite para quem tá chegando aí. Tem alegria aí bem dentro de vocês, não é só você querer, busca a sintonia, curta a energia, linda de viver, tem muita alegria assim, tem alegria aí, bem dentro de você, é só você querer, busca a sintonia, curta a energia, linda de viver. Vou lá no comecinho para quem tá chegando aí, ó. Basta apenas o sorriso para atingir o paraíso, para ver tudo harmonizar, para colher felicidade e bons frutos de verdade, a esperança semear, para a receita ser certeza, respeitar a natureza, não forçar o natural, vigiar os pensamentos, não fazer maus julgamentos, levantar o seu astral. Tem alegria aí bem dentro de você, é só você querer, busca a sintonia, toda a energia, linda de viver. Tem alegria aí bem dentro de você, é só você querer, busca a sintonia, toda a energia, linda de viver. Ampliar a consciência e ver ao que conduz, a de trilhar por trevas pra se achar a luz. Conhecer a sua essência é fundamental.
transcender a existência, ser transpessoal com muita alegria. Tem alegria aí, bem dentro de você, é só você querer. Busque a sintonia, curta a energia, linda de viver. Tem alegria aí, bem dentro de vocês, é só você querer. Busque a sintonia, curta a energia, linda de viver. House. Boa noite para quem está chegando. Na minha página é isso mesmo, eu não avisei, porque eu estou na página da Samantha, né? Eu sou o convidado dela. Então, eu só fiz no Facebook, sabe por quê? Para a gente ter um backup, às vezes dá pau nas filmagens, já aconteceu isso antes. Boa noite. A Samantha não está aparecendo na minha página aqui. Pera, deixa eu arrumar para vocês aqui, peraí. Boa noite. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Como é que tá o som? Pronto. Tirar o chapéu que eu só uso para cantar. Como é que tá aí para vocês? Tudo beleza? Bem-vindos, bem-vindas. O assunto de hoje é xamanismo, constelações, toque do despertar, não necessariamente nessa ordem, sabe por quê? Porque não tem ordem, né? É o ovo ou a galinha que veio primeiro. E não são assuntos distintos não, viu gente? São assuntos que a gente fala nessa questão da unidade. Como é que vai se misturar xamanismo com hinduísmo se isso nunca foi separado, né? Isto é, na Índia, o xamanismo dos indianos é o yoga, é o Vedanta, é o Vidya Vaisheshika, quem mais? São as escolas iniciáticas. E para os índios, os índios quando estão fazendo coisas com chakras mesmo, eles estão fazendo as bandas do yoga. Claro que a distância, a volta que o planeta dá, fez cada um trazer os seus arquétipos, a sua nomenclatura. E o Shibu Butã, grande espírito da jiboia branca. É a energia Kundalini, né? Quem é meu aluno já sabe disso. É a mesma energia. Alguém lá na Índia descobriu, que aliás a pronúncia certa, segundo o mestre de Rose, é Kundalini. Tem 2 acentos, tem Kundalini. Olha que interessante, né? Olha como o sânscrito é uma língua rica. A mesma palavra é acentuada 2 vezes. Mas é a mesma energia que gera a vida, que traz a força, que cura, etc, que faz a matéria, tá? Eu sei que muita gente gosta de ficar lá nos anjinhos, naqueles sons angelicais, é muito legal. Mas essas energias, elas não têm tanta densidade para atuar no nosso meio físico. Então, essa sabedoria, isso se chama na Índia de Purusha, ela pega as energias densas de terra e comanda. Para que você tenha uma cura no seu físico, né, de uma doença, você tenha a cura da matéria, de gerar a vida, etc. Então essa energia Kundalini não é uma energia do sexo, como alguns tântricos, que nem são tântricos, se você estudar um pouquinho mais, né? Essa é uma energia muito da natureza, né, muito forte. E precisa dessa sabedoria. Isso é xamanismo, tá? Falar um pouquinho aqui, se apresenta um pouquinho, o pessoal me conhece aqui. Aqui, o pessoal não me conhece, eu sou constelador, terapeuta, músico, escritor, professor de constelação, tá bom. Tá? E aqui você já conhece a Samantha, do Espaço Ancatanca, estamos em Florianópolis. Estamos na mesma cidade. Não é assim não, ela está lá no norte da ilha e eu estou aqui no continente, perto da ponte, e nós estamos em lados opostos da ilha. É difícil a gente conseguir se ver, né, Samantha? Verdade. Tá? Mas é legal que tem bastante cancha de xamanismo, etc. Se apresenta pra galera. Eu sou a Samantha, sou naturóloga também, terapeuta, consteladora, rezadora e dirigente no Akantanka Chamas Urbanos, uma casa de rezo que tem aqui no norte da ilha de Florianópolis, onde a gente consagra as medicinas da floresta e também é um templo-escola, a gente dá cursos. A gente tem dinâmicas, imersões, palestras, trabalhando sempre com muito amor, a serviço de algo maior. House. House. Legal. Então, vamos falar um pouquinho do xamanismo. Quer dizer, o pessoal que acompanha a Samantha, nos ritos de planta de poder aqui do Ancatanca, é um espaço bacana, um espaço bem conhecido aqui em Floripa.
Mas a gente quer ampliar um pouco. O xamanismo, a planta, ela é uma conexão. Fabuloso, legal. O problema é quando a galera que não conhece todo o contexto do xamanismo deixa a ferramenta, usa a ferramenta como a meta, né? Esse é o problema. Sim. Tá? Existe xamanismo sem planta de poder, o caminho vermelho, o caminho azul. O caminho vermelho lá onde é Estados Unidos, hoje, né? Porque naquela época não era nada disso. Alasca, Canadá, Estados Unidos, né? Do México para cá, na herança dos Incas, até a nossa Guatemala, que até o nosso Peru, a gente tem um xamanismo do caminho azul. E a gente tem o xamanismo brasileiro, que tem as nossas plantas, a jurema, a gente tem o cambu, a ayahuasca, o rapé, e está tudo certo. Tem pouca literatura do xamanismo brasileiro, porque quem tentou escrever era antropólogo, e o antropólogo ele vai lá numa visão de estudar o índio como se o índio fosse menor. Eu não gosto desses estudos, né? É o contrário, eles são maiores, chegando primeiro. A lei da constelação já fala disso, a hierarquia. E, então, primeira coisa, xamanismo não é acender a fogueira e tomar planta. Isso é uma ferramenta fabulosa de conexão. A gente fez um rito, tem uma galera nossa aí que está assistindo, a gente fez um rito agora em São Paulo, no Brooklyn, a gente conduziu, eu e o Marcelo, um rito de ayahuasca, foi maravilhoso. Mas, xamanismo, então, é um estado de consciência, de pertencimento, entrando na constelação aí, onde eu me sinto integrado a tudo que existe, a todos os seres, e eu tenho uma noção de unidade. Unidade não está só nas pessoas, tá? A unidade é o tempo, quer dizer, aquilo que aconteceu com você na sua infância ainda está aí com você. Aquilo que aconteceu com você na sua juventude ainda está aí. E por incrível que pareça, aquilo que vai acontecer com você também está aí. Tá? Então, nessa visão de unidade, não existe o tempo. O tempo foi inventado. E pode ver que o tempo da natureza é o outro. A natureza marca os seus ciclos, mas ela não trabalha com o tempo. Tá? O tempo é uma ilusão humana. Então a gente pode trazer uma visão muito ampla aí de tudo isso, tá bom? Ok? Ok. Vamos lá. O que você quer falar mais? Por onde a gente quer começar? Aqui no Facebook, quem tem a cabeça, tá? Eu estou só gravando um backup aqui, mas estou com vocês aí. Kátia Ariano, Kátia Greco, Adriana, Drica Cabral e uma galerinha aqui. Aqui a gente está com bastante gente conectada nesse momento. Eu mandei todo mundo para aí também. Meus alunos são tudo aí, ó. Nós somos muito gratos pela presença de cada um. Tá legal. Fala um pouquinho desse projeto aqui. Na verdade é o seguinte, a Samantha já é uma aluna antiga, que não é mais aluna, ela já é uma consteladora da história dela, né? Ok? Eu resolvi fazer isso até para honrar os alunos que acompanham o grupo desde o começo. Então, essa é a live número 6 ou 7. Tá? A gente começou, a primeira a fazer foi a Milena de Campinas, que fez live comigo. A primeira. Então, a gente está na 6ª ou 7ª. Depois teve Bianca do Rio Grande do Sul, depois teve Luana, a ordem não é bem essa, tá? Depois teve a Elisângela de Joinville, tá? É sempre uma maneira de a gente honrar esses alunos que se formaram consteladores ou facilitadores de constelação. Tanto faz o nome, viu, gente? Isso é bobagem. É Betânia, é yoga. Acho que as pessoas perdem tempo na ferramenta e não pegam no todo, né? Tá bom? Vamos lá. Podemos começar a contar a história do xamanismo dentro da constelação, né? Eu lembro que uma vez tinha um pessoal da Simone Arrojo que estava construindo um livro, né? E eu quis falar de constelação de uma maneira xamânica. Teve um capítulo que acabou não entrando no livro dela, porque eu trouxe para mim, peguei de volta. As ordens do amor do Bert Hellinger, elas vêm da questão dos primeiros povos, dos povos primitivos, tá? Primeira coisa que a gente tem que deixar para assistir essa live, uma expansão de consciência, que é isso que a gente quer fazer aqui, até fazer um exercício no final. Fiquem até o final, viu, gente? É o seguinte. Quando se acendeu a primeira fogueira, a primeira magia já estava aí. Tá? Já tinha luz aqui na frente, já tinha sombra aqui atrás para a gente olhar. Bom, aqueles povos, eles podiam não ter uma língua desenvolvida, eles podiam não ter uma riqueza de informações. Isso é ruim? Não, é o contrário.
A gente não tem a conexão que esses povos primitivos, primitivo é quem vem primeiro, os que vieram antes, a gente não tem 1/100º da conexão que esses povos tinham. É lá que eles aprenderam a sonhar para resolver um problema, com a ligação dos ancestrais, passando, resolva assim, resolva assado. Lá que eles resolviam entrar em transe para ver o que ia acontecer com a natureza, com o tempo. E a nossa civilização foi perdendo isso e achando, substituindo tudo isso, substituindo conexão por informação. Então, esse foi um grande erro. Tudo bem que a humanidade tinha que se desenvolver, está tudo certo, ok? Mas aí veio o cartesianismo, neomalthusianismo, veio a questão de a informação ser valorizada, o diploma ser valorizado, o colégio ser, né? O título, né? Ok? E isso foi ficando para trás. E a gente vive uma era hoje de bombardeio de informação dentro do nosso aparelho e do nosso smartphone, ou mobile, que a gente chama na Índia, celular, para os mais antigos aí que gostam de chamar de celular, está tudo certo também, né? Então, acontece dessa maneira, essa desconexão com os nossos ritos, com as nossas percepções, junto à natureza, que é um ser supremo da sabedoria, se afastando. As pessoas foram morar em casas quadradas, se deslocar num quadrado sobre roda até outro quadrado, né? Pega o estudo junguiano que ele fala das mandalas, né? Tudo que flui é redondo, né? O sistema foi enquadrando tudo para que as pessoas perdessem a conexão. Gente, se a gente entrar por aí, o flúor que tem na sua água é para diminuir a pineal, para que você não tenha percepção. O nosso sistema, regido pela Igreja Católica, pelos caras que tomam o mundo, para lá, não quer que ninguém expanda a consciência. Essa é uma realidade. Né? As estratégias de magia da igreja, de ficar no lugar mais alto, de ter toda a informação através do confessionário, é de uma inteligência suprema, tá? Os símbolos, né? Então, esses caras quiseram poder para eles e todos aqueles que queriam dominar o mundo começaram a fazer uma educação cartesiana, né, pela informação, mediana, quer dizer, se o cara é bom em arte, ele tem que tirar nota em química, né? Então, a gente foi envolvido em tudo isso, tá? Bem-vindos aí, Maria Isabel. A gente foi, tá? Aqui não consigo ler os nomes, porque a Samanta virou o negócio. Mas um beijo para quem está entrando. E a gente foi se perdendo dessas nossas origens, né? E aí chega um momento que a humanidade está apanhando, não é de agora não, tá, gente? A nova era entrou em 1980, a nova era de Aquários, tal. E a humanidade não começou mais a se satisfazer com a tecnologia, né? Com os vícios. Cigarro era maravilhoso, né? Até os anos 80. Pô, um status, né? O uísque, né? Tome um uísque e tal, não sei o que, não sei o que lá. O esporte radical já não satisfaz mais. Os estímulos de tecnologia, de mídia, de videogame e tal, já não estão mais satisfazendo porque a humanidade vai se perdendo, a ponto de precisar resgatar. Você chegar num guru indiano e falar para ele, olha, estou com depressão. Ele fala, vai andar de pé no chão, vai pisar no lago, vai pisar na areia. O que ele está falando? Se conecte com aquilo que a gente se desconectou, que é a natureza, tá? Que a gente faz parte. Se conecta com o seu todo, porque não é você que vai se conectar com a natureza, você vai se reconectar com o que é você. Muito bem colocado. Então, vamos lá. Esses povos primitivos, então, primitivo é quem vem antes, é grande, tá? Esses povos sabiam se comunicar com os seus ancestrais, sabiam umas leis que vários pesquisadores pegaram. O Jung também teve nos povos africanos, indígenas, o Willis Laor, da constelação de Samadeva, Bert Hellinger, que eu já vou citar aqui, da onde ele tirou as ordens do amor, né? Toda essa ordem que... Né? O cara que é caçador num povo primitivo, seja na Índia, seja lá no deserto, seja nossos índios aqui, seja na África, o cara que é caçador, ele não quer ser pajé, ele não quer ser cacique. Ele está pleno como caçador
o filho dele vai ser caçador, o tataraneto dele vai ser caçador. Porque lá todo mundo sabe ser uma peça na engrenagem. Lá que eu falo, lá na ancestralidade, lá nos povos primitivos, tal, tal, tal. E até hoje preservado em alguns lugares. Os Zulus, os nossos índios mais isolados aqui ainda preservam isso, os isolados, né? Ok? E também ali o pessoal do Acre, os Uniquim, Yananauá, Kuntanaua, né? Bababá, né? Ok? Eles ainda sabem viver nesse pertencimento. Eu estou feliz com uma engrenagem. Eu não quero ser rubi do relógio. E a nossa civilização, não. A menina entra de recepcionista, ela já está de olho no cargo da gerente. Né? Não é isso? Então, esses povos. E aí o Bert vai lá e vê que isso equivale, traz para a constelação, ensina as pessoas a trabalharem com isso e a gente vê na prática o quanto isso funciona. Quando você coloca essa pessoa dentro do pertencimento. As pessoas estão infelizes hoje porque elas não estão se sentindo pertencentes. Né? Essa desconexão te leva à depressão, te leva a uma síndrome qualquer, não, né? Dessas que a gente conhece de desconexão. Uma das ordens. Hierarquia. Outra ordem. Os caras saudavam a lua, o fogo, a água, né? Os ancestrais, os anciões. Não é isso? E aqui a pessoa entra no emprego, de novo trazendo o trabalho, entra no emprego, ela no primeiro dia de trabalho ela fala, nossa, aquele cara não faz nada. Nossa. Ou então quer puxar o tapete de alguém do que veio antes, como eu falei, né? Querendo o lugar do gerente, não é isso? Então, o Bert pegou no xamanismo essas ordens. E para terminar, então, já que a gente fala, o equilíbrio de troca. Né? Os caras, eu nunca vi índio guardar pele, eu nunca vi índio desviar o rio para. Estou falando lá nas origens, não estou falando desses índios que já foram, né? Ok? Que a gente vê, mandam vídeos para mim, não sei porque que me mandam essas porcarias, que a gente está conectado com aqueles mais legais. Né? Mas quem é da natureza sabe que não pode tomar vantagem aqui, porque quando eu pego mais, eu estou desequilibrando e, obviamente, eu vou sofrer com isso. Né? Ou se eu pego menos também, eles sabem trocar. Tá? A gente vai falar um pouquinho dessas ordens daqui a pouquinho. Mas é isso, a constelação, então, toda a constelação é xamânica. Quando eu trouxe a constelação, esse termo, né, constelação, eu registrei esse termo, que tem um pessoal querendo usar sem nem ter profundidade, eu registrei, esse tema está registrado no NPI. Constelação xamânica e constelação sistêmica é a mesma coisa. Sistêmico significa que está tudo, tá? Ligado ao sistema. Tá bom? Constelação e xamanismo. O toque a gente fala daqui a pouco. Acrescenta aí que você quer dizer. Quero te agradecer pela aula. Sempre estar com você é uma honra. Honra é toda minha. Gosto muito de te ouvir. Diga mais. Sobre o xamanismo com as constelações, né? Eu gosto sempre de trazer experiências. Depois da minha formação em constelações, eu demorei um pouquinho para me sentir pertencente, sabe? Me empoderar das constelações e começar a trabalhar com constelações. E foi um chamado tão lindo, faz alguns anos, e era a véspera do Dia dos Pais. Não lembra mesmo? Véspera do Dia dos Pais, e eu ia ter uma cerimônia no dia seguinte, e eu ia rezar sozinha essa cerimônia. E eu vindo rezando sempre com outras pessoas, né? Lá. Toda semana tinha alguém para tocar, para cantar, e essa eu ia rezar sozinha. E eu estava separando umas músicas para essa cerimônia. E foi tão interessante que as músicas que falavam de constelação eu tirei para uma outra pasta, porque não era o tema da cerimônia, eu queria fazer outra coisa. E como o campo se abriu para mim, eu acho que eu nem nunca te contei essa história. Não. Né? Porque o campo ele é fantástico, assim, ele vai se mostrando e as coisas acontecem naturalmente. Daqui a pouco a gente vai falar o que é o campo. Legal. E daí eu separei as músicas que eu não queria, que eram as que falavam de constelações, inclusive estava aquela do pai, do Fábio Júnior, que é uma música Linda música, linda canção. que eu não gosto muito. Eu gosto. E daí separei essas músicas e estava fazendo ali. Daí piscou, meu computador apagou. E quando ele apagou, ele voltou e todas as músicas que eu tinha separado para aquele trabalho foram embora e só sobraram as de constelação familiar numa pasta. Tá vendo? Daí eu olhei Tentar enganar o campo não dá, né? Eu olhei para aquela pasta de constelações e falei, mas não tem nada a ver com a cerimônia que eu vou rezar. Peguei a música do Fábio Júnior e falei, essa eu vou tirar, porque essa
Eu acho muito triste, né? Na força ainda. E daí, quando eu fui pegar o mouse para clicar nessa música para tirar, o mouse começou a fazer assim, uma setinha. Tipo, não faça isso. Tá vendo, gente? Olha o campo falando Na aí. hora que eu cliquei na música para apagar, apagou meu computador. E daí apagou tudo. E daí meu coração disparou. Eu falei, não, eu preciso tomar um rapé e compreender o que está acontecendo aqui, porque alguma coisa isso tudo está querendo me dizer, né? Constelação, amanhã, daí que eu lembrei que amanhã é dia dos pais. O tema ia ser até outro. E aquela música do pai que desligou tudo. E daí veio assim, como se o campo, assim, como se o campo estivesse falando comigo. Coloca esse trabalho, essa parte de constelações no seu trabalho, dedica uma hora dentro da cerimônia xamânica para falar sobre constelações, para trazer a consciência sistêmica, falar sobre a força do pai, a força da mãe. Toda vez que a gente fala sobre um assunto, a gente está trazendo, está constelando. Tá Né? constelando. Essas lives que a gente faz, eu recebo tanto feedback no WhatsApp depois. Pô, meu pai, depois que eu assisti aquela live, me ligou. E foi isso que aconteceu. Histórias assim. Eu não falava com ele há 2 anos. Desse jeitinho. No dia seguinte, dia dos pais, eu coloquei, no meio da cerimônia, eu parei tudo, comecei a falar sobre constelações, sobre força, sobre as ordens, sobre tudo que eu senti de falar, fluiu muito bem. Foi uma choradeira. A Kátia ficou arrepiada com a sua história. O que tinha de filho ali que tinha o pai se suicidado, que estava sem pai, que estava sem falar com o pai, e esse movimento acontecendo, e a gente, todo mundo arrepiado. Olha como está tudo ligado que a gente todo mundo muito mexido, e daí algumas pessoas precisavam de um movimento e me chamaram, então muito não sei o que eu faço. Eu chamei essa pessoa de lado e fiz um movimento de algumas frases com essa pessoa especificamente ou com a outra. E foi assim que eu comecei a trabalhar o campo das constelações nas nossas cerimônias, né? E foi muito forte. E daí no dia seguinte, um dos meninos estavam lá na cerimônia, me ligou e falou: Samantha, fazia 7 anos que meu pai não falava comigo. Eu não sei que magia que você fez, que no dia seguinte da cerimônia ele me ligou e a gente ficou 2 horas no telefone. Tem consteladores aí. Contem essas histórias aqui, escreve depois pra gente. Para o pessoal que entrou agora ver como é que isso é muito real. E daí, a partir daí, eu não consegui mais parar de fazer isso. Porque, assim, toda a cerimônia tem um chamado para constelação e as coisas são muito lindas e vão se desenrolando de uma forma maravilhosa e acabou sendo inserido dentro do nosso trabalho xamânico esse movimento de constelação. Na verdade, não é um abrir de uma constelação, mas é o campo se movimentando através de uma consciência sistêmica que a gente aborda. Perfeito. E que faz mas o campo abre. Mas é bacana a gente também, porque tem sempre uma confusão. Gente, constelação xamânica significa abrir uma visão sistêmica, e a gente chama a nossa constelação de constelação xamânica porque a gente dá um lugar lá na origem, na raiz da constelação. E o pessoal do Bert, da escola do Bert, traz a constelação do tronco para cima, na nossa maneira de ver, só isso. E a gente realmente usa o tambor, usa umas ferramentas, o sopro, eu uso o sopro para botar a pessoa no transe, etc, etc. Tem que assistir, não adianta, né, Samanta? Tem que assistir uma constelação. Então, mas, às vezes as pessoas falam assim, vocês tomam ayahuasca para fazer a constelação? Veja bem, a constelação já é um transe e a ayahuasca é outro. Ajuda muito num rito, né, para lá, mas não foi a força da ayahuasca que fez a constelação. A força da ayahuasca neutralizou a pessoa para ela entrar no transe da constelação. O nosso cérebro só permite um transe de cada vez, tá? Se você está na força da ayahuasca, você sai, é por isso que se toma um rapé, né? Para puxar você ir para uma outra história, a mesma coisa. Então, você vem para um outro transe e fica mais fácil, a pessoa está mais acessível. É isso, tá, gente? E esse trabalho que ela faz, né, eu já escutei pessoas falarem, olha, eu fui no trabalho da Samantha, ela abriu uma história de pai, eu achei que não tinha nada a ver comigo, eu vi que aquilo era para mim. E é isso que acontece, né? Toda vez que a gente fala da grandeza dos nossos ancestrais, ontem eu fiz uma live com a Lígia, tinha bastante terapeuta, tinha bastante psicólogo, atualizando a constelação. Não é à toa que as feministas, um pessoal mais moderninho, começou a brigar com a constelação. O pessoal do Bert, eles estão aplicando Ctrl-C, Ctrl-V, quer dizer, a mesma base de textos que Bert escreveu em 1974. Né? Que os filhos têm que se ajoelhar, que a mulher tem que acompanhar o homem, tem coisas que não cabem mais no nosso contexto. Né? E a gente fez a nossa lição de casa, tá? A gente atualizou. Na minha pesquisa,
né? E é isso que eu passo para os alunos. Mas a constelação dentro do trânsito, o que acontece? É uma reunião de pessoas que foram com o propósito de quê? De se curar. Certo? Se curar de alguma coisa. Já tem uma intenção. E esse campo da constelação, ele é muito generoso. Onde tem ali um pessoal com a intenção real de cura e tem uma pessoa que traz essa visão, esse campo vai abrir. Né? Eu brinco, a constelação nunca brocha. É igual o Dick, daqui a pouco eu falo. Toda vez que a gente evoca, vem, rola, porque já está, já é. Né? Já falando disso, eu quero falar do campo. Né, pessoal? Mas o que é esse campo que abre? O campo é algo que anda com você, que anda comigo, que anda com a Samanta. E quando a gente tem consciência, a gente vê. Quando a gente toma, né, uma visão que é um pouco treinada, com algum treino, todo mundo acessa isso, você começa a perceber tudo que não está sendo percebido, porque esse campo mostra. Mas não significa que abriu o campo, fechou o campo. Eu vejo umas ignorâncias, olha, eu fui num constelador, ele não fechou o campo direito. Então, espera um pouquinho, você está dando poder para o constelador, não para o campo, né? Você acha que o campo não sabe o que faz, né? Eu vejo umas coisas assim, tão imbecis por aí. Não, você ficou... Ah, eu passei mal depois da constelação. Não, você não passou mal. O mal que estava em você passou e de graças a Deus, você, né? De repente você está botando para fora um futuro câncer, né? Então eu vejo umas coisas. Então, o campo, gente, ele já anda com você, comigo, com essa mão. Se você está aqui hoje, você está na intenção do campo que está comigo e com ela da gente falar sobre o assunto. Nem eu, nem a Samanta, nem você é da grandeza maior. A grandeza maior é o campo que nos uniu, para vocês estarem aí escutando. Né? Ok? Então você já está no campo. O campo já está aberto. Né? E quando eu percebi o campo, eu também não tinha uma compreensão ainda exata do que era o campo, apesar de já ter participado das constelações. Como eu te disse, eu não estava me sentindo pronta, né, para constelar. E eu peguei uma carona com um BlaBlaCar, que eu fui até o interior de São Paulo para um evento e a gente foi conversando, eu e o motorista desse BlaBlaCar. E a gente foi conversando, ele foi contando a vida, e eu fui contando as coisas e tal. E num dado momento eu falei para ele assim, tá, imagina que o teu pai é aquele caminhão. A gente estava na estrada, indo para São Paulo. Imagina que teu pai é aquele caminhão. Tinha um caminhão, uma Kombi, vários carros na estrada. E a tua mãe é aquela Kombi. E daí eu fui falando todo que fluiu, né? Que passou por mim. Esse campo se abriu e eu fui falando sobre constelação, sobre as ordens, sobre hierarquia, sobre tudo como funciona e tal. Quando eu terminei de falar, ele estava na frente do caminhão e da Kombi, tá? O caminhão estava exatamente do lado direito e a Kombi do lado esquerdo. Já vimos isso. Entendeu? O pai e a mãe no lugar certo. E o campo inteiro se movimentou. Acontece, sim. E houve uma compreensão. Ele falou, nossa, agora eu entendi. Na hora que ele falou, agora eu entendi, ele tinha ultrapassado os dois. E não entender pela observação, ele entendeu aqui, ó, ele sentiu. Ele sentiu. Isso que é foda. Ó, fica até o final aí, gente, que eu vou fazer um exercício. Outra coisa, escrevam aí qual que é a dor de vocês. Ai, Paulo, que dor. No pé, na minha unha encravada. Não. Estou com problema financeiro, estou com problema de relacionamento, ou estou com problema de saúde. Escreve aí. Vamos ver depois. Aí a gente vai dar uma lidinha, que ela vai distorcer esse telefone dela que está torcido. A gente vai dar uma lidinha e a gente vai fazer um exercício aí em cima do que prevalecer, tá bom? Mas aí que tá. Essa questão. Eu já vi grupos de constelação que entra uma criança e a criança passa no meio da constelação e leva alguma coisa que estava no meio, leva uma almofada que estava devolvendo uma carga. Eu já vi uma vez que eu fiz um movimento de constelação num restaurante e a mãe estava muito grande, era garrafa de vinho, o pai era um cinzeiro, o pai dela fumava e ela queria parar de fumar. O garçom passou, sem avisar a gente, pegou a garrafa de vinho e botou um outro copo no lugar. Falei, agora seu pai e sua mãe estão igual, né? O seu pai não é pequeno, você pode largar os vícios. Então tem muita coisa. Como é fantástico, né? Esse campo que o campo chama. Que o campo chama. Ele se move sozinho, né? É o que eu explico para as pessoas. Mas o que você vai fazer para mover? Não, ele se move sozinho. Morfogenético, fenomenológico. E o tempo todo a gente está aqui, né? Vivendo o campo. Na verdade, a nossa vida faz parte de tudo isso. Legal você trazer isso, ó. Fenomenológico. Gente, a constelação é uma ciência enquadrada dentro da ótica da fenomenologia. É um campo de ressonância morfogenético que vem agindo há centenas de anos com a sua ancestralidade e você está dentro desse campo repetindo coisas
atraindo coisas semelhantes que não são legais se você, por fidelidade, e atraindo bênçãos também, né? A maneira que você vai se conectando com a força que está com você, tá? É uma ciência. Eu vi gente falando besteira por aí, a gente já viu, mas a gente que não conhece, não tem profundidade, não vale a pena a gente discutir. Qual é a dor aí? Vamos lá. Quem mais? Silvana Espadari. E falei uma dor de vocês, um problema aí pra gente. Saúde, relacionamento. Saúde e relacionamento sempre ganha, mas vamos ver hoje. Oh, não, saúde, relacionamento, Olha lá. saúde, financeiro e relacionamentos familiares, Legal, legal. saúde. Relacionamento é tudo, é familiar, né? Tá. Apesar que a saúde da galera tá pegando forte ultimamente. Tá, vamos fazer um exercício. Olha, veja bem, é só uma pegadinha. Não está separado. A tua maneira de não merecer, não saber cobrar por um dinheiro, não saber se posicionar, não saber atrair o dinheiro, é a mesma maneira de estar dizendo não para a vida, muitas vezes de maneira inconsciente e adolescente, tá bom? E eu também não estou disponível para abrir o meu coração, eu vou atrair pessoas indisponíveis também. Procrastinação. Procrastinação, força de pai, né? Isso é legal. Mas aí vai bater no financeiro, né? Vai bater no financeiro a procrastinação. Com certeza, vai bater no resultado, né? Financeiro é a última consequência. Sem resultado, né? Sem construir algo, eu não faço. É muito simples, gente. Sem você, não tem relacionamento. Você tem que cuidar da sua esfera, do eu. A pessoa mais importante na sua vida é você. Sem você, não tem relacionamento. Sem relacionamento, você não faz vida, você não faz construção, você não faz matéria. Então, Paulo, então eu tenho que priorizar? Não. Simplesmente, se você me trouxer uma dor do financeiro, algo na sua maneira de se relacionar está ruim, consequentemente, algo de você não se cuidar, de não achar que merece, de não achar, né, não se auto-amar, como diz a música que eu cantei agora há pouco, né? Tem que gostar de si gostar, ok? Você não cuidou. E não cuidou por quê? Está no inconsciente. Não é pela informação, gente. O nosso poder de informar as coisas, eu falei na live de anteontem, né? É 1%. A Cabala chama o mundo do 99% do inconsciente. Inconscientemente, tem gente aqui buscando a morte. Inconscientemente, tem gente aqui buscando ser infeliz de propósito nas relações, para seguir a saga, por exemplo, das mulheres do sistema. Por exemplo. Para ser olhado. Você, mulher, pode atrair um homem opressor porque você viu o seu pai fraco e você, né, ao julgar o seu pai, você foi buscar uma opressão, tanto no trabalho como nos homens. Tudo está no inconsciente. E as nossas regras de busca disso são busca das causas. Tudo que vocês trouxeram aí, ó, saúde, relacionamento, e financeiro e procrastinação, tem a ver com a esfera do eu. E essa esfera do eu está o quê? Pai, mãe, tios, avós, aquela galera toda aqui, né? Tem um tio aqui que foi assassinado lá, um tio bisavô que você não sabe. Você tem um avô lá que matou alguém. Você tem gente que foi excluído do sistema. A mulher engravidava 100 anos atrás, era botada para fora de casa. O homem aprontava alguma, era botado, brigava com o pai, era colocado para fora de casa. Esses excluídos fazem, às vezes, você seguir esses buracos de exclusão e não te deixam plenos aqui. Né? Então, tudo isso está na esfera do eu. Então, quando você me traz, não é que vai bater lá em ancestral, Paulo, eu trouxe um problema financeiro com você, foi maravilhoso. Mas por que caiu no meu pai? Não caiu no pai. Quando cai no pai, cai na mãe. Né? Quando cai na mãe e no pai, cai nos avós. Cai nos tios. Né? Então, por quê? Porque é a esfera do eu. Os abortos também, tá? Os buracos que a gente tem. Ninguém está fazendo apologia se é a favor ou contra o aborto, porque o aborto, eu falei isso ontem, né? Ele aconteceria de qualquer forma, porque o aborto é alguém seguindo os excluídos, mas esse buraco negro chupa a relação dos pais, dos filhos, etc. Fica até o fim que eu vou fazer um exercício. Uma pergunta. Isso que eu não entendi. Está no inconsciente, então como eu posso melhorar? Vamos lá. Primeiro, você não pode fazer nada. Como assim, Paulo? Não, porque o fazer é racional, né? Olha só. Vou ter que repetir essa frase. Essa frase, quem que falou isso aí? Como é o nome dela? Cacá Julinho. Cacá,
vamos lá. Eu costumo falar, essa frase responde todas as perguntas. A cura não está no evento, e sim na percepção. Não adianta você querer fazer algo, tipo, então, tá bom. Então, eu não vou curar meus relacionamentos. O que eu faço para curar os meus relacionamentos? Não faz nada. Porque um relacionamento depende de uma outra pessoa, certo? Faz sentido? Hã? Não é fazer. É um olhar. Constelar significa, uma expressão alemã, olhar. Olhar para o quê? Para as causas e não... Porque no racional eu estou nos sintomas. Tá? E como é que eu olho? Buscando coisas que estão no inconsciente. E como é que eu faço isso? É o transe. Então, aí por isso que entra a hipnose, entra a constelação e outras coisas. A terapia também traz isso, uma boa terapia. Ela vai acessando as suas camadas, né? Ok? Também. Mas eu preciso olhar para isso. Esses padrões são inconscientes, até a gente puxar a primeira linguiça. Começou a olhar, eles vão se tornando conscientes, tá? Então, vamos lá. Não adianta trocar de marido, não adianta trocar de emprego, não adianta trocar de cidade, não adianta trocar de país. Né? Hoje eu tive um resultado, um depoimento maravilhoso de uma pessoa que está fora do Brasil, né? Fez um trabalho, fez uma constelação comigo. Não adianta trocar. Eu preciso trocar a minha percepção antes de trocar de evento. E a minha percepção, eu só mudo, que a cura está na percepção, através do inconsciente. E o inconsciente eu só acesso através de um transe, né? Porque esses povos ancestrais, eles eram tão unidos, tão sem pudor, tão sem defesas, que eles tinham ritos onde expunha o tempo todo o inconsciente de cada um e o inconsciente do coletivo. E aí tudo bem, naquela dança, naquela música, naquele rito, ou naquela planta que tomava, tá? Por isso que eu falo, xamanismo não é só planta, né? Ali era curado o coletivo e o individual, tá? E o Bert resgatou isso. O Idris Laor, que é um outro autor que é muito pouco conhecido aqui no Brasil, o pessoal gosta de esconder ele, um cara fabuloso. Boa noite. O Idris Laor, ele também bebeu lá nos povos do deserto, lá, né? Onde tem os nômades até hoje, os derviches, os sufis. E era a mesma coisa no Bert. Ele percebia que esses povos tinham sabedoria de acessar o inconsciente. Então, já existem ritos, essa resposta foi longa, Cacá, mas vou chegar lá. Já existem ritos lá de 5.000 anos atrás para acessar o coletivo, o inconsciente do coletivo. Porque quando a gente fala acessar o inconsciente, parece algo assim meio utópico. Não, isso já existe e está aí no campo. Não morreu isso. Né? E o Bert simplesmente continuou, o Willis Laor também continuou girando essa ressonância mórfica, trazendo isso pronto para a gente. Então, é fácil acessar o inconsciente, tá? É querer olhar. E quando eu olho para uma historinha da minha mãe, uma historinha do meu pai, eu já começo a puxar um pouquinho a linguiça. E esses povos sabiam disso. Esses ritos que eles têm lá é para isso. Eles tinham a ajuda da natureza, do som, do tambor, das plantas, tal, ficava mais fácil ainda. Mas aqui no caso, você mora na cidade, você não é índia, tal, como é que eu acesso o meu inconsciente? Olhando para as questões que você esconde. Seus defeitos, Seus medos, suas carências, suas dores, suas raivas. suas compulsões. Entendeu? Você olha para isso? Você já viu alguém no Facebook falar assim, eu sou um invejoso desgraçado. Estou morrendo de inveja do meu amigo que comprou uma moto. Eu nunca vi o cara botar isso no Facebook. Não, ele vai pôr a foto de É uma feio moto. dele. Como se fosse dele. Entendeu? Eu nunca vi. Estou com inveja da minha amiga. Você falei na quinta-feira. Estou com inveja da minha amiga que está me namorando. Eu nunca vi ninguém postar isso. É todo mundo feliz, tal. É uma sociedade superficial, né? Esses povos não. Eles sabiam chorar nos lutos. Eles sabiam, né? Eles sabiam se punir, entre aspas, não estou falando dos autoflagelos, não. Eu estou falando das penitências de oração. Os caras sabiam se recolher, tá? Se fechar. Se fechar na hora certa, se abrir na hora certa. Enquanto as pessoas hoje em dia vivem, boa parte, tá, gente? Buscando responsáveis para suas dores, né?
Tudo isso é culpa da minha mãe, porque não me deu carinho, do meu pai, porque não fez isso, do meu marido, do meu ex, do meu atual, do próximo que vai chegar. É tudo culpa do outro, eu não consigo em nenhum momento olhar e falar, olha, tô fazendo besteira. Ó, nas Deixa eu duas consertar. lives aqui do Face, vocês têm coragem mesmo de assumir que tudo que aconteceu de bom com vocês até hoje, e principalmente o que aconteceu de ruim, porque mania de guardar o que é ruim, vocês chamam de ruim, não tem ruim nem bom, tá? E vocês chamam de bom. 50% é culpa sua. 50% é culpa. Pelo menos, né? É, Porque pelo menos. pode ser mais que isso. Pode ser mais. Não, a gente nem vou entrar no aspecto do Aquilo que você abuso, fala que né? é culpa do outro, na verdade, 50% é culpa sua. O resto pode ser mais. 50, Pode ser 60, mais. 70, Não, pode principalmente ser 100%. se tivesse seguindo o excluído, é 100, mas pelo menos 50%. Duvido. Pô, aquela situação de violência, aquela situação de alguém te enganar, aquela situação, 50%. Ó, eu tive uma paciente, virou um case, todos eles eu peço autorização, viu? Ela emprestou na época 800 mil reais, eu estou falando lá de 2009, né? 800 mil reais para uma amiga, para comprar um apartamento, essa amiga dela nunca pagou ela. Pela constelação, ela viu o porquê que ela fez isso, tá? Ela não veio constelar para receber os 800 reais, os 800 mil de volta, né? Que atualizado acho que dá uns 5 milhões, né? Ela veio constelar para entender por que ela precisou de uma perda tão grande. O que ela tinha que olhar? Né? O que ela tinha que olhar, quem que ela estava seguindo na perda, etc, etc, etc. Até ela aceitar e falar, puxa vida, tá, agora eu entendi que esses 800 mil, eles tinham que ir mesmo. Até ela aceitar. No momento que isso é integrado, acontecem umas coisas mágicas. Eu lembro que uns 2 anos e meio depois da constelação, essa amiga dela procurou ela e fez um acordo, começou a pagar ela por mês, não sei quanto, tal. Mas, veja bem, a gente não quis curar o evento. O importante é curar a percepção, até para não atrair mais. Como ela se sentia a respeito disso. Inclusive a respeito do dinheiro, né? E ela tinha saído numa separação, deixou o marido com tudo. Sabe aquela mulherada? Cadê? Vou chamar vocês agora. Problema financeiro. Eu saí do casamento com a roupa do corpo, ainda bate no peito, se orgulha, né? Eu fui uma dessas. E aí, o dinheiro que não tem nada com isso, tudo que vocês construíram juntos, dona Samanta, fala assim, mas por que você está virando as costas para mim? Tudo bem que você tem uma dor com ele, mas por que você está se separando de mim também? A matéria. O dinheiro fica chateado com você. Né? Quando eu falo assim, eu não preciso de você para nada, eu estou maior. Se eu estou maior, equilíbrio de troca, eu vou tomar um tombo para ficar igual. Foi o caso dessa moça aí, que essa amiga dela invejava ela, invejava as roupas, invejava tudo, pediu um dinheiro para ela, e ela se nutria disso, né? E aí ela emprestou o dinheiro para a moça, ficou maior, a moça não pagou, agora está 0-0. Tá? Cuidado com isso. Né? Então, quando eu quero perdoar alguém, eu já perdoei a minha ex. Eu falo, cara, como você é arrogante. Você é o quê? Você é o pai dela, você é a mãe dela, você é maior que ela para perdoar ela? Você é Deus? Você não perdoa ninguém, cara. Você não tá... Quando você quer perdoar alguém, você está maior que essa pessoa. É uma arrogância sua. Na verdade, a gente não perdoa, a gente aprende a lidar com o que a pessoa fez com a gente. Tudo certo. Não, e tomar pelo menos 50% que me fez tomar essa enganação, essa quebra de expectativa, etc. Vê se a Cacá está respondida aí. Legal. Cacá, está respondida? Vamos lá. Quer marcar uma constelação? Aqui uma moça falou do relacionar-se. Mas tem uma coisa, para se relacionar, a gente tem que estar disponível. Né? Senão, a gente vai continuar atraindo pessoas indisponíveis. Como é que é estar disponível? Talvez inconscientemente você está casada com a mãe, casada com a avó. Com o pai. Com o pai. As filhinhas do papai, né? Que casam com os irmãos. Aquele pai que foi malvado, fez mal para a mãe, os filhos casam com a mãe. E, ai, mãe, eu vou cuidar de você para sempre. Não vou mais deixar você sofrer. Pronto, acabou. Não se relaciona com mais ninguém. Casado com a mãe. Meu pai traiu minha mãe. Eu falei, pelo jeito que você fala, com a dor que você fala, traiu. Você foi a traída, né? Você se sentiu traída. Olha que arrogância. Você tomou o problema da sua mãe para você. Pronto. Você não recebe mais nem a força de mãe, nem a força de pai. Anteontem nós falamos disso. Não é a força da minha mãe.
Não é a força do meu pai, é a força que vem através do pai De todos os e homens, através da mãe. de todas as mulheres. Todo o sistema, dos dois sistemas tem homem e mulher, né? Ok? A força que vem através do pai. Foco, objetividade, clareza, força de vontade, firmeza de verdade, Coragem. atitude, ação, decisão, construção, realização, prosperidade. Coragem é mãe, agir com o coração. Ó, a força que vem através da mãe. Fé, que é o maior das riquezas. Fé, entrega, confiança, flexibilidade, leveza, coragem, jogo de cintura, a força que cura a saúde, quem está com doença de saúde, os relacionamentos, a força que traz o sucesso. O nordestino não é besta, ele vai para São Paulo, mas ele, se ele não tomar a benção de manhã e ela não der, ele não vai. A sua mãe gostou do seu casamento? A sua mãe gostou? O seu pai gostou da profissão que você escolheu? Talvez você tenha maldições aí, e eles têm uma força, hein? Tá? Cuidado. Por isso que tem que abrir o campo. Vamos lá. Bem feito, eu falei que você não colocar o telefone deitado, tá vendo? Teimosa, Ariana, teimosa. É que se eu fizesse deitado, as pessoas não iam ver a gente assim. Ué. Agora tem que ler assim, ó. O meu tá de pé. Vamos lá. Brincadeira. Ela consegue ler, eu não consigo ler assim. Tá? Então tem uma série de questões aí para a gente olhar. Mas, Paulo, então é um monte de coisas, não é isso? É uma linguiça. Puxou um, vem tudo. Vem tudo junto. É mais. É complexo, mas é simples. E não para de vir depois, né? Porque a gente constela hoje, a semana seguinte a gente tem um insight, depois daqui um mês de novo. Daqui uns 3 meses você vai ver que aconteceu uma coisa e fala, nossa, foi depois que eu constelei aquilo que começou a mudar. Ou às vezes continua acontecendo, a pessoa já esqueceu que fez aquela constelação e continua vindo coisas. O Beto fala muito disso, de 5 anos, né? 3, 5 anos depois de uma constelação. A minha vida mudou muito depois da primeira constelação e não parou até agora. E não para até agora. E cada vez mais, né? Porque a gente vai mergulhando nesse campo, a gente vai tendo altas compreensões. Gente, eu sou chato no meu grupo. Eu não gosto de gente que não prospera. Eu não gosto de gente que fica doente direto. Eu não gosto de gente que não sabe se relacionar, entre aspas. No meu grupo, os meus alunos. Porque eles já viram e têm obrigação de praticar isso. Com a humanidade dentro do papo, né? Essas regras sistêmicas que os nossos ancestrais viviam na plenitude, a natureza precisou de alguma coisa, a natureza dava. Preciso de uma esposa, aparecia. Preciso viajar, aparecia. Era assim, era desse jeito. Né? Vou me conectar com os meus ancestrais, eu sonhava com eles. Era muito mais simples. Fala de abundância, o pessoal leva lá para o... hoje, uma pessoa rica de 100 anos atrás é o mendigo de hoje. Não tinha banheiro, não tinha... A nobreza francesa não tinha banheiro, uma sujeira desgraçada, ninguém tomava banho. Né? Então, olha, a nossa humanidade atual tem um super conforto. E o quanto de valor a gente passou a dar para as coisas, né? Ao invés das conexões. É isso que eu ia chegar. Eu ia chegar exatamente a isso. Então, é muito louco. Essa maneira xamânica de viver, ninguém está falando para você morar no mar. Está falando para você integrar tudo que tem, mas não esquecer da fonte. Tudo que você está usando aí veio da terra. Tudo que você está comendo, tudo que você está usando no corpo, né? Veio da terra. Eles estão perguntando o Instagram do professor Paulo. Paulo Sérgio Oliveira com 2 Hs no final, ou com um H só, tá? Teve um picareta aí que tentou fazer uma sacanagem com o meu nome. Então, Paulo Sérgio Oliveira A, que nem o Leal Carvalho me chama lá na música de reza, Oliveira A, né? Paulo Sérgio Oliveira A, com 1 H ou com 2 H, você acha um monte de coisa no YouTube, tem muito vídeo, tá? Tem minhas músicas também no Spotify, Consciência com K, Cantada com K, tem muita coisa grande. Agora tem o Consciência Cantada 2, o EP, que ainda não está no Spotify. Recebi os direitos autorais, eu constelei isso. Eu tinha os direitos autorais presos no CD Baby, que é uma distribuidora que vê onde a tua música toca. Minha música tocava na Rússia, em Ritual, na Itália. Eu vi pelo CD Baby. E aí, porque eu não tinha um registro estrangeiro lá, em uma conta para receber em dólar, eles embaçaram para me pagar. Esses dias, liberou uma grana de direitos autorais. Eu falei, que legal, tá? Não é nada para enriquecer, mas eu falei,
Que bom. Valorização do meu A trabalho, valorização, né? das minhas criações. Pois é, meus filhos, né? Toda Uhum. criação sua é um filho. Tá? Consciência cantada com K, os dois, Consciência com K, cantada. Paulo Sérgio Oliveira, A, no final, tá? Você vai achar bastante coisa aí. Constelação xamânica também. A gente tem uma página com os depoimentos. 13 mil alunos entre EAD, Zoom. Na pandemia eu trabalhei muito com Zoom, formação com Zoom, mas também trabalhei presencial. Na pandemia, a gente fez muito curso. Eu sei que dá um total de quase 14 mil alunos aí. Brasil, fora do Brasil. A Cacá falou que o filho dela gosta do grande espírito de... Ah, que olha, conectado ele. Que idade ele tem? Uau! Porque as crianças gostam do Voo e Borboleta, que é da minha filha, né? As crianças adoram. E tem umas músicas bem alegres também, tem umas músicas bem felizes. Essa música que eu cantei no começo, Receita de Felicidade, é uma música que foi uma conexão muito bacana também, né? Esse hino foi um congresso em Águas de Lindóia, que vieram a Amit Goswami, veio Feras Internacionais. 9 anos. 9 anos? Esse moleque é um xamã. Ele é um xamã, com 9 anos. Essa letra é uma aula de xamanismo. Vou cantar ela daqui a pouco. Essa letra é uma aula de xamanismo. Pode ter certeza, esse menino é muito conectado. Quem mais aqui? E no meu Face aqui, ó. Um pouquinho, o pessoal tá fraco. Tá todo mundo no Instagram, mas eu tinha mandado vocês pro Instagram, né? Tá tudo certo. É bom que já fica aí na página. O Fernando tá perguntando, ele tá comentando que a primeira vez que ele tomou ayahuasca, ele sentiu muito medo. Eu também, ainda bem. Tá certo você, cara. E que ele parecia que não ia voltar do trânsito. Você quer voltar pra quê? Pra que voltar? Tem lugar que é muito melhor ficar do que ali. Fernando, é super normal, tá? E assim... Natural, não usa essa palavra normal. Normal de normal, né? Normótico, né? Normótico. É super natural que aconteça isso. Às vezes eu, que tomo ayahuasca há 20 anos, às vezes sinto também um friozinho na barriga, quando eu entro na força, quando eu começo a adentrar algumas sombras, alguns abismos. Vou falar pra galera, quem nunca tomou ayahuasca aqui? Vamos lá. Então, vamos ver. É comum que isso aconteça. Vou explicar o que é entrar na força. Né? O que é entrar na força? Tem alguém que não tomou ayahuasca? Ninguém está falando, fazendo apologia. Se você não tomou e achar que não é o caminho, tá tudo certo também. Muitas pessoas não precisam de ayahuasca, tá? Só para avisar. Sim. Xamanismo, a gente falou no começo aqui, não é só ayahuasca. Só para saber quem nunca tomou, tá? Existem muitas maneiras de expandir a consciência além da ayahuasca. Exatamente. A respiração faz a gente expandir a consciência. Olha lá, a Kátia Greco nunca tomou. É isso aí, às vezes cada um tem um caminho. Eu fiz um ritual agora no Brooklyn, em São Paulo, com bastante gente que nunca tinha tomado. Foi muito legal. Foi lá em casa, toda semana vem gente de primeira vez. Pelo menos 5, 6. Isso é muito legal. Tá? O Akantanka aqui em Floripa é uma porta de entrada assim, para as pessoas. Fernando, existem duas coisas aí. Primeiro, se você quer o caminho de um xamã, aí você tem que tomar. Porque há descobertas dentro da planta que a gente não consegue acessar de outra maneira. Tá? Agora, se você quer integrar, o xamanismo dentro de você no estado de percepção, existem inúmeras ferramentas. Então, e é natural que, mediante o seu campo, tudo que é novo, que você tenha sentido medo. E o medo preserva a gente, tá tudo certo, tá? Não tem erro, não. E faz parte. Faz parte. Na verdade, às vezes a ayahuasca vem também tirar um pouco do nosso controle, né? As pessoas extremamente controladoras precisam sair da mente, sair da razão, sair do plano cartesiano para acessar algo a mais que é o que está procurando, que é o que vai fazer sentido na vida. Muita gente chega para mim e fala, minha vida não tem sentido, eu trabalho, eu tenho dinheiro, eu faço isso, faço aquilo, mas eu não sinto aquela coisa. E aí eu acho que às vezes vem mostrar o que é aquilo, e aquilo pode ser diferente de tudo que você está vivendo, de tudo que você tem, que é o perder o controle, né? Que pode ser durante esse tempo. Me perguntaram quantas horas. Um ritual aqui no Akantanka a gente faz em torno de umas 6 horas, tem 7 horas, mas tem rituais de noite você pegar um Nishipan, esse que eu gosto, aqueles que viram madrugada. O Nishipan você começa às 7 horas da noite e acaba 10 horas da manhã. E é bem forte com os índios. Eu gosto desse tipo de ritual. Um ritual que eu falo, para a primeira vez, não vá, tá? Eu já vi ayahuasqueiro se esconder, gente que toma direto, se esconder embaixo das cobertas, porque ele é muito forte, tá? São vários espaços, tal. Começa numa concentração como essa que eu faço em São Paulo, como que essa manta faz, procura um lugar que tem respaldo, tal, tá? Pesquisa bastante. Não vai cair no... Tem uns lugares aí que você toma baldes de ayahuasca, isso não é legal.
Tá? Mas pesquisa, é importante. Tá. Vai lá no Google, dá um Google no nome do centro, vê se tem avaliações, como as pessoas que estiveram lá se sentiram. Antes de ir, conversa com o dirigente, com a dirigente, vê se você sente firmeza. Um lugar bom se vai você até te sente entrevistar, segurança. né? Um lugar legal vai até te entrevistar, vai tentar saber se você toma medicação. Tem lugares que tem respaldo. Aliás, tem bastante. Hoje, graças a Deus, tem mais lugar com respaldo do que algumas aberrações que a gente vê por aí. Tá? Mas, voltando aí, a ayahuasca não é, ela é uma ferramenta. Ela não é fundamental, a não ser que você queira esse caminho de aprofundar. Vamos lá. Medo. Não perdi o fio da meada, né? É que eu estava falando para o Fernando. Fernando, o medo colocado em ordem, ele vira critério de escolha. Você faz sábias escolhas para a tua vida. Acabou. A raiva colocada em ordem, ela vira energia criativa. Movimento. Né? A tristeza colocada em ordem, a melancolia, vira o quê? Uma maneira de eu aprender a sentir. Tá? Então, olha isso. Está na dor ainda porque está em desordem. Se a gente fica com medo de atravessar essa barreira da dor, a gente fica no sofrimento. Então, é muito importante, quando eu olho para a minha raiva e tomo isso, que essa raiva, na verdade, é amor em desordem, porque eu não me senti amado. O amor é a causa, falei isso anteontem. A raiva é sintoma. Eu tomo isso para mim. O medo, na verdade, é sintoma. A causa maior é a falsa noção de separatividade. Eu achar que tem eu, tem o outro, mas é mais profundo isso aí, a gente vai falar daqui a pouquinho quando eu falar do Diksha. Tá bom? Vou fazer o grande espírito de força, depois eu vou fazer um exercício final lá do... Eu senti de fazer uma tomada de pai para essa galera, hein? O que a gente faz depois? Se o menino com 9 anos escuta essa música, esse menino é um xamã, né? Ela fala de coisas muito profundas, entendeu? Grande espírito de força, grande espírito de amor, despertando ao som gritando, despertando ao som gritando. Grande espírito de força, grande espírito de amor, despertando ao som gritando, despertando ao som gritando. No toque honra a tua eternidade, na pele clama o reino animal, a batida firma com autoridade, a madeira evolve o vegetal. Grande espírito de força, grande espírito de amor, despertando ao som gritando, despertando ao som gritando. É hoje o tempo da verdade. O agora é a hora crucial. O momento requer muita integridade. No presente, brilha a luz consciencial. Grande espírito de força, grande espírito de amor, despertando ao som gritando, despertando ao som do meu tambor. Essa parte é linda. Acalenta com a lua a humanidade, sopra o vento dissipando a agitação, acende com o teu sol a irmandade, chove amor para inundar a ilusão. Grande espírito de força, grande espírito de amor, despertando ao som do meu tambor, despertando ao som do meu tambor. Mostra aos seres que a dor traz a verdade, sacramenta que não há separação. Usa o tempo para ensinar a unidade, só se cura e aceita a lição. Grande espírito de força, grande espírito de amor, despertando ao som do meu tambor, despertando ao som do meu tambor. Acorda o poder de tuas matas, convida a nossa força ancestral, emerge a pureza das cascatas, traz o fogo iluminando o nosso astral. Grande espírito de força, grande espírito de amor, despertando ao som do meu tambor, despertando
Desperta ao som do meu tambor. Desperta ao som do meu tambor. Desperta ao som do meu tambor. House. A galera aqui de Floripa já sabe o que é house. Essa galera de São Paulo sabe o que é house. Então, essa música mostra os seres que a dor traz a verdade. Acabei de falar. Acontece o seguinte, a nossa civilização ela aprendeu a parar. Isto é, eu não dou conta de saber que eu fui rejeitado por tal pessoa. Eu não dou conta de saber que eu fui rejeitado por tal empresa. Eu prefiro botar culpa, eu prefiro arrumar culpados, eu prefiro me anestesiar, fingir que nada aconteceu. Não é isso? O menino toma um pé na bunda, aí sai com um amigo para a balada, enche a cara. A conta vem depois. A culpa é da menina. E a culpa é da menina, né? E por aí vai. Né? E essa música mostra aos seres que a dor traz a verdade, sacramenta que não há separação. Quando a gente consegue perceber, gente, que a dor ela vai até um lugar, se a gente se aprofundar nessa dor, ela para de doer. Agora, se a gente foge, finge que não está acontecendo, disfarça, se anestesia, essa dor vira sofrimento. Carlos Drummond de Andrade, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Quando eu tomo consciência de tudo que me doeu, tudo que eu atraí também, eu saio do sofrimento. Essa é a visão. Esse é um estado na Índia que a gente chama de Mokshanama, já vamos entrar no toque do despertar. O Diksha. A escola de Samadeva, o Bert Hellinger não gostava muito de meditação. De um jeito dele, mais pálido, mais duro. Né? Ok? Naquela época a igreja. Duro não, mais firme. Né? O Bert era uma pessoa firme. Duros são os caras que tentam imitar a firmeza dele e acabam ficando duros. Né? Tem gente que estudou com o Bert e tenta ser Bert. Eu falo, se vocês estudarem com o Paulo Sérgio e tentar ser Paulo Sérgio, está ferrado. Né? Porque cada um tem a sua percepção, cada um é do seu jeito, não é isso? Não é? Então, naquela dureza que o pessoal faz, né? Naquela firmeza do Bert, ele trazia muita cura, muita percepção. Porém, ele não gostava. E a escola de Samadeva do Idris Laor tem uma meditação com tambores que é feita para as pessoas terem uma visão mais facilitar a visão do campo. Né? Por que um constelador olha para a pessoa só de olhar para ela e fala: olha, você foi abusada na sua infância? E a pessoa: não, você sabe disso. Olha, parece que você não é o primeiro filho. Tua mãe deve ter perdido um filho. Não me contou nada. Quando morou meu pai, não sei. Né? Porque o campo mostra isso. Então, tem uma meditação lá na escola de Samadeva. E eu, logo quando eu conheci a constelação, eu conheci o Diksha em São Paulo em 2000, não, bem depois, em 99 eu conheci a constelação de verdade para trabalhar, conheci de frequentar grupos, né? Mas vamos lá. O Diksha eu conheci em 2003 e me apaixonei pelo Diksha, me iniciei, fui para a Índia pela primeira vez. Aquilo mudou a minha percepção e eu vi como o meu caminho para a constelação foi fácil, né? Eu, como aluno de constelação, cheguei até a incomodar alguns professores. Não, cara, você não tinha que estar aqui, você tinha que estar no estágio 4, você está vendo coisas que... Pois é. Então, o Diksha é traduzido, eu não gosto muito de traduzir o sânscrito, eu tenho uma boa ligação com a escola indiana, estudei o sânscrito. Diksha significa um estado de se sentir abençoado com a visão da unidade, com a percepção de unidade, se sentir unido a tudo. Né? E o Diksha, a gente resumindo aqui, ele veio para levar as pessoas ao estado de Satchitananda. E esse estado de Satchitananda para te levar ao estado de Mokshananda. Lembra que eu falei de você se libertar do sofrimento? Se libertar das dores do coletivo? Isso é moksha. Tá? Mokshanama, estado de libertação. Libertar, né? Libertar é moksha. Então, a ferramenta Diksha, ela tem um poder muito grande sobre todos os seus corpos,
sobre o seu cérebro, assim como a constelação também. Assista a minha live de ontem, junto com a Lígia, uma aluna de Ribeirão Preto. Eu falei muito da mudança neurobiológica que a constelação provoca no cérebro. Quando a percepção muda, o cérebro muda. E quando o cérebro muda, a percepção muda. E o Diksha, ele força ele quantifica, ele acelera esta transformação do teu cérebro e da tua percepção. Eu não sabia, até 2003, eu conto umas histórias muito loucas no meu livro, 11 Passos para o Despertar. Eu lembro que eu estava negativo na minha conta em 2000 e pouco, quase 400 mil naquela época, hoje seriam uns 4 milhões, né? E a minha vida, eu sabia um monte de coisa, eu tinha estudado um monte de coisa, eu tinha acabado de separar, eu tinha espaço, eu tinha um monte de... Mas nada rolava. A minha música também ainda não tinha essa conexão de receber. Tudo isso eu recebi, todas essas músicas eu recebi depois do Diksha. Eu fazia outros tipos de música. Eu não palestrava, eu não tinha programa de rádio. Eu falo que os dois divisores de água da minha vida, né, a constelação foi a consequência. Foi o Diksha e a minha pós-graduação em psicologia transpessoal. Aconteceu simultaneamente quando eu conheci o Diksha. Uma me trouxe o fundamento que eu queria explicar os estados da espiritualidade, da consciência. Eu queria ser cientista, eu queria atrair um público mais cético. Então, por isso que eu fui me pós-graduar em psicologia transpessoal. E também eu quis expandir. E eu achei que com o Diksha eu ia ter uma viagem maior do que a da Ayahuasca. Já conheci o xamanismo, já estava. Foi o contrário. O Diksha, ele pegou tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha vivenciado, me chacoalhou. Eu passei por um processo, está no meu livro, eu tive um negócio que é diagnosticado pela psicologia transpessoal, chama-se colapso de ego, onde eu fragmentei, eu fiquei em casa, não conseguia sair de casa, não conseguia comer, perdi 26 quilos, uma história muito forte, e para mim foi muito difícil passar por aquilo, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E o Diksha me deu essa visão de perceber que tudo que eu tinha estudado estava unido, estava junto. Que tudo que eu fazia na vida, seja que o pessoal chama de profano, como andar em motocicleta, que é uma das minhas paixões, tudo isso estava unido. Que eu podia estar presente, que eu podia estar, que eu podia estar, que eu podia, que eu podia. E de repente a minha vida começou. Eu comecei a receber músicas, eu comecei a fazer trabalhos em São Paulo, todo dia num espaço diferente, bombava. Eu tive o convite para a rádio, eu tive o convite para escrever o livro, e minha vida... Né? Aí eu constelei a minha missão lá com a Simone Arrojo, lá em São Paulo. A minha missão veio falar comigo e nunca mais eu parei. Essa é a minha verdade. Nunca me falta energia, eu tenho 60 anos, nunca me falta matéria, nunca me faltam contatos, nunca me faltam amizades novas, nunca me falta nada do que eu quero da vida. Eu vivo numa mudança mesmo. O Diksha vem de uma escola, da escola de Shiriyama Bhagavan, Senhora Ama Bhagavan. É um casal que juntos canalizam a energia de um avatar. Porém, eu fui para lá, depois na segunda vez eu fui, fiquei pouco lá, dei uma peregrinada pela Índia. Comecei a ver que eu me senti autorizado a cientificar um pouco mais, a trazer para a visão sistêmica o Diksha. Comecei a fazer muitos trabalhos em São Paulo, comecei a incomodar uma galerinha de uma panela que tinha e montei um movimento independente chamado Toque do Despertar, que está até hoje, que é algo que todo dia lá no grupo, nessa Samanta, a gente vê milagres, mudanças radicais de vida. É isso. E estou muito feliz com esse movimento, me sinto muito empoderado com ele, muito empoderado a tocar esse movimento, sempre honrando a fonte, que é Ame Bhagavan, mas não aos intermediários dele. Tá? Assim como a constelação não pertence a Bert Hellinger, ele mesmo falou que a constelação caiu no colo dele, ele nunca disse que inventou a constelação, mesmo porque tem outros autores, como o Idris Laor, né? O Diksha não pertence a escola nenhuma, pertence a uma fonte, que é esse casal avatar, Shiriyama Bhagavan. E consegui, muita gente que estava nessa escola passou a fazer parte do meu movimento, e realmente senti uma decolagem onde não estava conseguindo lá por algum motivo que eu não sei. Não é melhor, tá? A constelação xamânica não é melhor que a constelação do Bert. O toque do despertar não é melhor do que
a escola indiana de Diksha. Simplesmente eu trouxe uma vertente mais científica para o toque de despertar, uma vertente mais xamânica e mais transpessoal para a constelação, porque a constelação de Bert ela é implicitamente freudiana. Eu adoro Freud, mas tem outras pegadas muito transpessoais na constelação. Esse campo, essa multidimensionalidade. A Samantha sabe, eu trabalho com constelações, fazendo duplas, constelando coletivamente, eu não faço só. Eu não pego um campo desse tamanho só para constelar uma história. Eu fiz muita pesquisa na constelação, eu desenvolvi métodos. A mesma coisa eu fiz com o Diksha. Então, não é melhor. É simplesmente algo que eu achei que poderia, de tão esplendoroso que era, poderia ser expandido, ser multidimensionado, tá? Vai ter no dia 12 de agosto, gente, aqui no Acantanca. É verdade, nossa, tô vendo minha agenda aqui. 12 de agosto. Eu saio comprando passagem, a Patrícia, minha secretária, fica louca. Eu saio comprando passagem, quando eu vejo assim, comprou passagem pro dia 11, aí dia 12 eu tenho que estar aqui. Né? Ela fala assim, você é louco, né? Então, a gente tinha marcado para o dia 1º de julho agora, uma iniciação no Toque do Despertar, mas com essa questão das passagens, ele vai ter que estar em São Paulo um dia antes e um dia depois, então não tinha sentido, agora no meio das férias, pagar caro, né? É muito louco isso. E daí a gente transferiu a data para o dia 12 de agosto. Então, vamos lá, o que é iniciar? Explica para o pessoal. Você recebe essa energia, né? Você recebe essa energia e você passa a transmitir essa energia. Detalhe, quando você transmite, ela passa por você. Então, é um processo super codificado. O que uma fala muito louca do pessoal do Diksha, que a gente escuta aqui, o pessoal do Toque, ele fala assim, eu não sei o que aconteceu comigo. Estou muito preocupado, porque eu não estou mais me preocupando. E quanto menos eu me preocupo, mais as coisas acontecem. E eu não sei se aquilo está acontecendo porque eu não estou preocupado. Às vezes eu estou tão encanado que eu queria tanto aquela coisa quando acontece e eu também não comemoro. Esse é um estado de neutralidade que você fica, né? Você não vai para a euforia, não vai, né? Não vai para a tristeza, você não vai para a expectativa, mas também não vai. As coisas simplesmente fluem e as pessoas acham natural. É um estado de sincronicidade que a gente sente quando a gente está conectado com essa energia do Diksha. E, sim, posso falar por mim, né? Pela diferença que fez na minha vida pós-iniciação. Quanto eu sinto essa força e quando eu ativo, quando a gente está ali na espiral, a gente tem um grupo que já te respondo, viu, Eliane? Já te respondo. Que é dirigido pelo Paulo. E daí todos os dias as pessoas trocam Diksha, né? A gente manda pra gente, a gente manda pra Espiral, que é esse grupo, e para os pedidos que as pessoas que estão nesse grupo fazem. E isso vai trazendo esses milagres. E as pessoas ali contam todos os milagres que aconteceram em todos os sentidos. É documento que está parado há 10 anos para venda de alguma coisa que não vai. Causa que está sendo julgada, que desenrola, né? Saúde, todas as questões. A gente já teve casos terminais lá de pessoas que estão até hoje conosco. Gente. Sim, isso é muito legal. Muito, muito incrível, gente. Duas perguntas aqui. O Aníbal chamou peruano, está aqui, mas a Eliane Cunha perguntou aqui. Não se escreve assim, Diksha se escreve D-E-E-K-S-H. É que a gente é brasileiro, a gente tem mania de inglesar as palavras. No sânscrito, olha que interessante, a primeira palavra, a primeira letra, o primeiro E fica com som de E, e o segundo com som de I. Então é mais ou menos assim, ó, Diksha, tá? Diksha, tá? A pronúncia. Mula mantra, né? 2 Os, não é mula mantra. Mula é um animal, né? É 2 Os, mas é mula mantra. É Diksha, tá? Vamos lá, o Aníbal pediu um paralelo, a diferença do Reiki e do Diksha. Muito boa pergunta, Aníbal. O Reiki é uma ferramenta fabulosa de cura. Ponto final. Uau! O Diksha é o estado de unidade onde você vai na fonte e você é a própria cura. Digitem no Google Miracle Diksha. Miracle Diksha, milagres do Diksha no mundo inteiro. No mundo inteiro. A Europa, a Finlândia, a Noruega, onde não tinha muita religiosidade, né? As delegações que eu vi lá na Índia desses países são gigantes. Até a China, né? Muitos chineses lá na Índia atrás do Diksha. É uma peregrinação mundial atrás do Diksha, tá? Fabuloso. Mais perguntas? Eu gostei dessa aí. Então, Eliane, eu vou falar bastante sobre Diksha a partir das próximas lives, tá? Eu não sei que eu não consigo ler as suas perguntas aí, mas aqui, porque essa manta virou um negócio, né? Então, vamos lá. O que é esse estado de Satchitananda que Diksha? Uau! Sat
vem de Satya, que é verdade. Você descobre a realidade da vida. Fica mais fácil, então, você descobrir que você está reagindo a questões que você não conhece a sua vida inteira. Quando você começa a identificar as poucas causas, acabou. Eu trabalho na causa. Olha que lindo. Estou perguntando se tem como fazer a distância. A gente faz a distância nesse grupo que a gente manda para o... Claro que sim. Tem o auto-diksha, tem o diksha pessoal e tem a distância. Mas talvez se ela estiver perguntando sobre a iniciação, não. Tá. A iniciação é presencial. A iniciação presencial. Mas vamos lá. Olha que interessante. Esse estado de sati é um estado de traduzido assim meio como a existência, a percepção da existência, da realidade. Todo mundo aqui sabe, pelo menos racionalmente, que a gente vive uma ilusão. Né? O mundo não é só isso aqui. Você não é essa pessoa que está aí. Eu não sou só isso. A Samantha não é só isso. Você não é só isso. Você está ligado a muitas realidades. Esse estado de sati te coloca em contato com todas as suas realidades. O primeiro, hein? Depois vem o estado de Chit, Satchitananda. O estado de Chit não é bem nessa ordem, tá? É tudo de uma vez. Não tem essa questão linear. É o estado de unidade. Você percebe que a gente foi criado paralelamente a uma realidade linear. A recompensa, costumo falar bastante isso, ela pode vir sem esforço, viu, gente? É que está no teu DNA ancestral e coletivo de que você precisa fazer esforço. Que a solução só vem depois de um problema. Não, a solução pode vir sem problema também. Então, esse estado de Chit começa a ligar todos os fatos. Perceber que nada que você viveu até hoje foi em vão. A tua memória, quando você se submete a essa energia, ela começa a trazer histórias que você nem lembrava da tua infância, da tua história com seus pais. É muito forte. Tá? Ananda. Ananda é traduzido aí, né? Porque o sânscrito ele foi traduzido para o inglês. O inglês é uma língua muito pobre e se perde muita coisa. Ananda está traduzido como bem-aventurado. Ananda é a descoberta de que você é bem-aventurado. É a descoberta que você já tem tudo, que você já é tudo. Você já tem. Tudo que você buscou até hoje está dentro de você. Tudo. Tudo é tudo. Aí dentro. O Deus nunca esteve fora. O Deus está dentro de você. O Deus é onipotente, onipresente. Falando um pouquinho do lado mais bhakti, né? Mais devocional. Está dentro. Tá? Eliane, vai ter uma iniciação em São Paulo também. Depois me chama em box, tá? Bom que você está aí. Então, você já tem tudo, as respostas. Qualquer pergunta que você tem agora aí, que Beto Henrique fala, a alma sempre sabe. Está dentro de você. A resposta está dentro de você. Eu digo que você tem o poder de ligar o seu Deus interior, o seu Antaryami, e transformar você na manifestação do Deus. Né? Passa esse Antaryami, esse poder interior, ele expandido, ele passa a realizar por você. A vida fica mais fácil. Isso é Satchitananda, que te leva ao estado de Mokshanama, que eu expliquei. Estado de libertação. Libertação do quê? Das dores do inconsciente coletivo, das dores inconscientes, do sofrimento, da falsa noção de separatividade, da percepção de unidade. Porque Chit é a integração com a unidade. Então você se libera dessa falsa noção de separatividade e você se liberta de muitos medos. Mokshanama te livra do tempo linear. Sim, Alisson, dia 12 de agosto é a nossa iniciação no Akantanka. Iniciação ao toque do despertar. A gente vai mandar um texto, eu tenho um texto escrito, o que a ciência pensa a respeito do Diksha. Depois me escreve, Eliana. O toque do despertar é o primeiro e último passo. Tina, me escreve no WhatsApp depois, 11 9 91 19 79 15. Se alguém puder, digita meu WhatsApp, a maioria das pessoas sabem aqui. 11 9 91 19 79 15. Me chama lá que eu te mando esse texto, vocês também. Tá? O que a ciência, estudo feito no Diksha, no cérebro mapeado com tomografias, eletros, encéfalo, é muito forte. Tá? O Diksha é mais do
que aquele texto. Esse texto é fabuloso, é um estudo que foi feito com noruegueses e alemães sobre o Miracle Vision. Vamos lá. Libertação do quê? Do tempo linear. Isto é, você já percebeu que o tempo está passando mais depressa? Todo mundo aqui sabe, ou não? Né? O planeta está girando mais rápido, a velocidade dos pensamentos e da informação faz o tempo passar. Então, esse tempo é uma ilusão, já que ele é influenciado pelo pensene, pela pensamentosfera humana. Tá? Esse tempo não existe. Existe um tempo não linear. Conclusão, se eu for, Samantha sabe disso, mapear quantas pessoas eu falo um dia. Hoje eu acordei, dormi um pouquinho até mais tarde, tinha 182 mensagens urgentes. Estou falando dos grupos, não fora os grupos. São muitos. Eu falo com muita gente por dia, eu atendo. Se eu fosse fechar com quem eu falo, na média, não dá 24 horas, dá mais tempo. Então, como é que você consegue fazer algo de mais de 24 horas dentro de um dia? Com a percepção de que esse tempo, que vocês chamam de dia, é uma ilusão. Quando você tem isso dentro de você, você vai transcender. Então, o Moksha ele tem vários estágios de libertação. Tá? O Satchitananda te leva a esse lugar. Repete o seu telefone para eu digitar aqui. 11 9 91 19 79 15. Vou fazer um Mula Mantra aqui. Vou explicar ele bonitinho para você. Deixa eu pagar. Tá, faz uma gentileza, dá uma pagadinha nessa coisa aqui. Vamos fazer um exercício para sentir o Diksha? Eu peço a vocês aí que fechem os olhos, se vocês puderem. Vale a pena, ganha esses minutinhos, viu, gente? Esse é o segundo mantra mais entoado na face da Terra. O primeiro é o Gayatri Mantra, né? O Burbu Vatswaha Taksavitu Valenyan Bargo Devasa Divahi Yona Prachodaya. Esse é o Moola Mantra. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samyata Shri Bhagavati. Om, elevando a frequência. No som do Om, no símbolo do Om, a gente tem a força da criação. Todos os elementos, água, fogo, ar, terra, ar e éter, estão dentro do símbolo do Om. O som do Om juntou-se à criação. Portanto, não é um som para ficar brincando, tem um poder fabuloso, esplendoroso. Sat, a existência real, que vem de Sat, é que eu expliquei. Chit, a consciência dessa unidade que a gente vai expandindo agora. Ananda, descoberta. Quem sabe vocês descobram a partir de hoje que você já é, você já tem. Om Satchitananda. Para Brahma, além do entendimento de Deus. Quando você tenta entender, você deixa de experienciar. Seja o campo da constelação, seja a força da ayahuasca, seja a força do som do tambor. Tudo que eu tento entender, eu não expando. Então, para Brahma significa experiencia Deus. Você expande e se torna manifestação. Om Satchitananda para Brahma Purushottama. Ao xamanismo. Assim na terra como no céu, como dizia o JC. A sutileza da sabedoria impregnada na matéria densa. O que seria a luz se não houvessem as sombras? Para que existiria a luz, né? Om Satchitananda para Brahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati. O Deus mulher é feminino, divino. Deus não é só homem. A mãe divina que habita Deus maior, mas a força que vem através da nossa Bhagavati. As forças que eu falei no começo da live, né? A fé, a confiança, um monte de sucesso. Sametá, em complemento, não é um mais o outro, é que
O feminino é o masculino é o feminino. Um está dentro do outro. Bhagavate, força do Deus maior, o soberano, o Pai maior, o Deus masculino, mas também a força que vem através do nosso Pai. Foco, objetividade, clareza, firmeza e tudo aquilo que eu falei no começo. Manifestando já. Visualiza uma cachoeira de luz descendo sobre a sua cabeça. A imaginação é um poderoso coadjuvante. Tudo que tem na face da Terra vem da imaginação. E a imaginação é uma conexão com uma força maior. Não é algo criado por uma pessoa. É uma canalização. Visualiza que essa cachoeira de luz desce pela sua cabeça, enchendo a sua célula de luz. Enchendo o seu campo áurico de luz, expandindo. Chegando no centro do seu peito, acordando o seu Antaryami, o seu Deus interior, o seu empoderamento, como você quiser chamar. Sua crença, o seu poder, sua força interior. E expandindo, além do corpo físico, junto com a luz, que entra pelo alto da cabeça, expandindo todas as células do corpo físico, expandindo o corpo físico, energético, onde estão os chakras meridianos, os nadis, os glands, o corpo emocional, expandindo e curando as suas emoções, colocando em ordem a raiva, a mágoa, a tristeza. Expandindo seu corpo mental, o mental superior, onde está a sabedoria, a conexão com a sabedoria maior. Expandindo o corpo espiritual, e expandindo os corpos e consciência. Além da espiritualidade, ainda tem os corpos. A espiritualidade é um caminho, não é uma meta. Om Satchitananda Para Purushottama Paramata Jiri Bhagavati Sudhana Jiri Bhagavati Ramana. Visualiza que essa cachoeira de luz vai expandindo todo o seu campo áurico, toda a sua sala, o lugar que você está. Visualiza que essa cachoeira de luz que entra pelo alto da cabeça agora sai pela testa e por trás, abrindo a sua percepção do campo da vida, das coisas que não são vistas com os olhos nus, das coisas que você precisa ver. Essa mesma luz que entra pelo alto da cabeça sai pela garganta e por trás, conectando a sua expressão com a expressão maior, desbloqueando os sapos que você perdeu, as travas, abrindo a sua comunicação como um canal divino. Visualiza que essa luz que entra pelo alto da cabeça sai pelo meio do peito e por trás, desbloqueando os medos, as desconfianças, trazendo a compaixão, o amor, o merecer, o receber, o trocar, o dar, o cobrar, a direção. Essa mesma luz que entra pelo alto da cabeça sai pelas palmas das mãos e ponta dos dedos, ampliando seu chakra de cura. Essa mesma luz que entra pelo alto da cabeça sai pelo umbigo por trás, colocando em ordem as suas raivas, trazendo o seu carisma, o elemento fogo, trazendo força de vontade, a criatividade, a criação, manifestação, realização. A mesma luz que entra pelo alto da cabeça sai pela região genital e por trás, bloqueando as críticas, autocríticas, ensinando você a experienciar o belo, o prazer, a plenitude, a alegria. A mesma luz que entra pelo alto da cabeça sai pelo chakra básico e por trás, pelo alto da cabeça, conectando você com a terra. Sai pela sola dos pés, se você estiver sentado numa cadeira, com a presença, trazendo a tua conexão lá no alto, com o céu, com o chakra básico e sola dos pés com a terra. Você respira o prana, a aura da terra, retém e expande com essa energia
expande. Esse Deus interior que acorda com essa força, expande agora mais ainda no tamanho da sua sala, da sua casa. Om Satitananda para Brahma Purusha Brahma Shri Bhagavati Sattva. Om Satitananda para Purushottama para Shri Bhagavati Sameta Shri Bhagavati Sameta. Satitananda para Brahma Purusha Paramatma Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavati. Você está recebendo agora uma energia pelo alto da cabeça. Visualize alguém que você conhece que está precisando de alguma cura física, espiritual, emocional. Recebendo também. Visualiza que essa cachoeira de luz expandiu tanto o seu campo óptico que agora você expande em toda a sua cara, todo o quarteirão, todo o bairro, toda a sua cidade, todo o seu estado, aqui no meu caso Santa Catarina, todos os estados com o pessoal de São Paulo, a gente se conectando, essa luz chegando em todo o nosso país, todo o Brasil, chegando em todas as pessoas que precisam, chegando nos nossos líderes que precisam mais consciência, chegando na América Latina, chegando em todo o mundo, todos os continentes, todo o oceano, todas as forças de vida dos elementos, dos reinos elementais, minerais, físicos, animal, vegetal, humano. Todos os seres sejam felizes e plenos agora, a partir de agora. Om Satitananda para Brahma Purushottama para Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavati receber, tem alguns doadores nessa live. Esses doadores mandam para todos que estão na live exclusivamente. Vocês vão receber eles. Receber que chamar a distância. Om Satitananda para Purushottama para Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavati. Vai respirando, sentindo que essa energia vai abençoar a sua semana. Hoje, quinta-feira, até a próxima quinta-feira. Vai encaminhar você para os trabalhos espirituais, certo? Conscienciais, né? Certo? Mas que você, a partir de agora, nunca mais esqueça. O maior mestre que existe está dentro de você. Esse mestre, essa energia está acordando. É a ele que você delega e as coisas ficam mais fáceis. Visualize agora o seu pai atrás de você, como independentemente de ter conhecido ou ter se afastado. A sua mãe, viva ou encarnada, tanto faz. A sua mãe do seu lado esquerdo, com a mão no seu ombro. Não tem espaço para você lá atrás. Os dois juntinhos, independente de ter separado ou não, o casamento é deles, as decisões são deles, não são da sua conta. Como se os dois empurrassem você um pouquinho para frente com o amor. Visualize os seus irmãos,
Atrás do seu pai, atrás da sua mãe, os seus avós, bisavós, avós, tetra, 5, 7, 9, 11 gerações. Empoderando você do lado direito com a força do pai, empoderando você do lado esquerdo com a força da mãe. Olhando através dos seus olhos para a vida, trabalho, relacionamento, para a saúde, para a plenitude, para os seus filhos, para a sua família, te disponibilizando para a vida, te disponibilizando você para o casamento, relacionamento, seja lá o que você quer, para a prosperidade, para o trabalho, para o sucesso. Visualiza que quando seu pai toca o seu ombro direito, luz verde esmeralda toma conta de todo o seu lado direito, a força do Bhagavate. Quando a sua mãe do lado esquerdo toca o seu ombro, a força do Bhagavate. As duas forças trazendo luz laranja do lado esquerdo com a força de mãe, luz verde esmeralda com a força de pai, formando uma grande asa de cada cor para você voar para a vida. A partir de agora, com esse Deus interior te puxando, te levando, fazendo, realizando, intuindo, indicando, direcionando, atraindo o que é melhor para você. Om Sati Tananda Paramata Purushottama Paramata Shri Bhagavati Samveda Shri Bhagavati Namah. Om Satitananda Paramata Purushottama Paramata Shri Bhagavati Samveda Shri Bhagavati Namah. Respire fundo. Mantenha os olhos fechados. Eu vou fazer um mix meu para vocês que ficaram até agora. Vocês merecem. E para quem pegar isso depois, também vai receber. Essas energias, acabamos de falar que o tempo não existe. Receba agora no alto da sua cabeça o meu mix. Om Satitananda para Brahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavati. Abençoando. E, aliás, hoje é o dia da bênção. Olha que interessante. Hoje é o dia da bênção. Você se manteve até aqui. Se você voltou para a live, se você assistiu depois novamente, com essa energia do dia da bênção, eu abençoo você, sua família, suas criações, seus filhos, seus trabalhos, a sua casa, seus bens, sua economia, seus relacionamentos. Eu me sinto muito abençoado quando abençoo. Om Satitananda para Brahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavati Namah. Essa força, essa energia se manifesta por você, para você, além de você. Te dê essa percepção de unidade da minha força com a força de vocês, a força dos meus ancestrais, com a força de vocês, da força da minha missão, que eu já conheço, para que a missão de vocês se apresente o mais rápido possível a vocês. Porque quando a missão se apresenta, tudo te leva à plenitude, à prosperidade, ao amor, à troca, ao receber, ao merecer e à abundância. Om Satitananda para Brahma Purushottama Shri Bhagavati Samhita Shri Bhagavati Namah. É isso aí, gente. Quero agradecer quem ficou até o final.
Eu salvei aqui no Facebook. Aqui tá para quem não fez, mas vocês vão ver depois como bomba isso aqui. Tá? Vem uma galera para cá. Deixo com vocês. Contem para a Samanta depois, ou me escrevam no WhatsApp como você se sentiu, tá bom? Quero agradecer mesmo quem esteve aí. A gente vai falar muito ainda sobre essa iniciação aqui em Floripa, muito sobre a iniciação lá em São Paulo, tá? Peçam o texto, o que a ciência diz sobre o Diction. A gente vai fazer mais uma live antes do dia 12 de agosto. Eu não sabia, tá vendo? Eu não sabia. Tá, estamos marcados aí, mas recebam com muito amor essa força e contem para a gente como foram os sonhos de vocês hoje, como é que ficou o físico, as coincidências, vocês vão ver quanta coisa vai acontecer já essa semana, tá bom? Gratidão, bênçãos a vocês. Obrigado a galera do Facebook, hein? Vocês vão ver que amanhã vocês não vão estar sozinhos aqui, eu vi uma galera aqui. Obrigado ao pessoal da página da Samanta aí, Blanca Tanca. Também farei um trabalho musical logo logo. Estou lançando Consciência Cantada 2, que foi pré-lançado em São Paulo, show. Alguém no grupo perguntou se você também conduz as cerimônias com a medicina. Sim, e sim. A gente está pensando já, conversando a respeito de fazer uma cerimônia junto. Aqui em Santa Catarina, sim. Já está no campo isso aí. Quem pegou, ó, tá vendo? Você já está lendo o campo, você que viu, tá? Começa por aí. Daqui a pouquinho vocês vão ver. Um pessoal vai começar a chamar vocês de bruxinhos aí. Beijo no coração. Kátia Greco, Tina, Eliane, toda a galera aqui no meu Face, e uma galera que eu não consigo ler porque a Samanta botou o telefone na transversal, tá? Ninguém fere um escorpião sem escutar o resto da vida. Não, brincadeira. Tá bom, gente? Beijo no coração. Eu agradeço de coração também a presença de todos. Foi uma honra estar com vocês. Valeu, André. Então, muitas bênçãos Abração, para a vida de cada um,